Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de iniciarmos o nosso painel, solicitamos a gentileza a todos que desliguem seus celulares ou deixem então no módulo silencioso. Agradecemos então a compreensão de todos. Queremos lembrar a todos que foi desenvolvido um aplicativo para os senhores. Ali na recepção, já na entrada do pavilhão, nós temos ali um stand da app Saiba Mais. Ali vocês podem, então, precisar de alguém para baixar o aplicativo, tem uma pessoa para poder, então, ajudá-los, ok? Nesse app tem todas as informações do nosso congresso. Então, senhores, nós convidamos para que os senhores possam, então, assim, baixar o aplicativo. Obrigado. Sejam todos bem-vindos ao 3º Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas. O Instituto Rui Barbosa tem como objetivo aprimorar as atividades exercidas nos tribunais de contas do país para o competente exercício de sua missão constitucional e o atingimento de suas metas institucionais. Para compor a mesa diretiva, nós convidamos o mediador, o conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. O nosso painel tem como tema política pública baseada em evidências e o uso de indicadores. Para tanto, então, nós convidamos as autoridades para que componham a mesa diretiva do nosso painel. Inicialmente, o nosso convidado, ele é economista fiscal principal da Divisão de Gestão Fiscal e Municipal do BINT, em Washington, onde trabalhou por 15 anos nas áreas de reforma tributária, apoio à descentralização e modernização das administrações tributárias. Convidamos, então, vamos receber o senhor Luiz Arruda Vilela. Convidamos também para compor o nosso painel, ele que é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente está como coordenador do Programa de Apoio à Gestão Pública do Instituto Votorantim. Vou receber o senhor Luiz Henrique de Campos. O nosso convidado é bacharel em Economia pela Universidade de Brasília, mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, economista da CEPAL desde 1983, diretor do escritório da CEPAL no Brasil desde outubro de 2011. Foi professor de Economia do Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores e realizou, assim, palestras e aulas em várias universidades brasileiras e no exterior. Convidamos para compor a mesa o senhor Carlos Henrique Fialho Mussi. Também, para participar do nosso painel, ele que é doutor em Política Tributária na Universidade de Pretória, África do Sul, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em Ciências Econômicas com especialização em Políticas Públicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é servidor público pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Vamos então receber o doutor Pedro Humberto Bruno de Carvalho Júnior. Para iniciar o nosso painel, passamos a palavra para o mediador, o conselheiro, o senhor Inaldo da Paixão Santos Araújo, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de logo de que as mulheres presentes ficassem todas de pé. Só as mulheres, por favor. Luciene, conselheira Carolina, conselheira Maria de Lourdes, senhoras, tão somente, primeiro para quebrar o gelo, porque dizem que aqui em Curitiba é tudo certinho, tudo formal, tudo tradicional, que o curitibano é bem fechado, tímido, é verdade isso? Mas o baiano, quando chega, tem que causar. Então, já estou causando aqui. Não trouxe a cocadinha, uma pena. Mas dizer o seguinte, ó, que se o outubro é rosa, todos os meses pertencem a vocês. Parabéns hoje e sempre, sintam-se, portanto, homenageados.
A minha tarefa aqui neste evento é muito simples. Eu ainda estou um pouco emocionado com as homenagens que o Sebastião, pelo Instituto Rui Barbosa, a todos proporcionou. É muito bom fazer parte deste sistema. Gosto muito de ser servidor, membro, não importa, o rótulo dos Tribunais de Contas do Brasil. E este painel quis o destino que aborda 2 temas que têm tudo a ver com auditoria, né? Evidência, indicadores. Um auditor público, um auditor de contas públicas, ele busca sempre, para poder fundamentar suas opiniões, evidências suficientes, evidências adequadas, respectivamente, quantidade e qualidade das evidências. E, claro, indicadores, como se tratar, como se fazer, melhor dizendo, auditoria pública sem bons indicadores. Eu, queridos painelistas, sou contador, e contador gosta de número. E há uma frase de Lord Kelvin, que ele diz assim, olha, se você não conseguir retratar alguma coisa com números, é porque você não conhece efetivamente muito bem aquela coisa. Por isso é muito bom estar aqui também tratando com números. Aproveito uma saudação especial a todos os conselheiros presentes, como disse, em especial as nossas queridas conselheira Carolina e conselheira Lourdes, aos nossos colegas servidores, mas sem mais delongas, eu vou fazer uma inversão e primeiro vou chamar o doutor Luiz Henrique, porque ele precisa retornar para São Paulo. Se eu fosse ele, eu ficava aqui em Curitiba, mas ele quer voltar para São Paulo, cada um com sua mania. O fato é que ele, portanto, será o primeiro painelista. Aqui terá o tempo entre 15 a 20 minutos. A nossa... esqueci teu nome. Está aí? Só isso, está aí? Não tem um S no final, não? Seu pai foi econômico até nisso. Está aí. Isso você está vendo uma música. Está aí. Que bom você estar aqui. Ok, tá. Então estou brincando. Então somente... Tá, aí vai ficar controlando o tempo, eu não preciso me preocupar com o tempo. Então, a partir dos 15 minutos, você me dá um sinal, também dá um sinal ao painelista para que ele tenha mais 5 para concluir. Ok? Portanto, o doutor Luiz Henrique de Campos tem a palavra. Pronto? Muito boa tarde. Eu queria aqui começar já pedindo desculpas a vocês. Infelizmente, eu tenho um voo já marcado aqui com um horário um pouquinho apertado. A gente deu uma atrasada na agenda. Eu precisei ser trazido para primeiro aqui na agenda e talvez não consiga acompanhar até o fim do painel. Espero que sim. Mas agradecer demais aqui o convite dos organizadores do Instituto Rui Barbosa. Parabenizar todo mundo pela organização, agradecer por fazer parte aqui dessa mesa. E acho que minha apresentação aqui tem um sentido muito forte de até explicar um pouco dessa parceria institucional que acaba de ser firmada aqui entre Instituto Rui Barbosa e Instituto Votorantim. Então, muitos dos senhores e das senhoras devem estar se perguntando, né, em que consiste essa parceria e o porquê de ter acontecido isso. Então, eu vim aqui um pouco para explicar rapidamente o que é esse Programa de Apoio à Gestão Pública do Instituto Votorantim e essa sinergia que existe aí com a utilização do IEGM. Então, antes de mais nada, eu vou convidá-los e convidá-las rapidamente a assistir um vídeo de 2 minutos, que tem um poder de síntese que eu não tenho, infelizmente, que explica um pouco desse programa e a gente pode fazer depois, adiantar um pouco melhor a conversa. As cidades brasileiras estão crescendo ano a ano. E com uma maior concentração de pessoas nessas áreas, aumentam também os desafios dos municípios, pois são eles os responsáveis pela oferta de quase todos os serviços à população e pelo planejamento das cidades. A Votorantim, que está presente em diversos municípios e tem um compromisso com o desenvolvimento do país, acredita que empresas e comunidades podem evoluir em sinergia. Por isso, contribui na criação de um ambiente favorável a todos, oferecendo o Programa de Apoio à Gestão Pública. O programa é uma parceria entre o Instituto Votorantim, as empresas do grupo e o BNDES.
O principal objetivo é fortalecer os municípios para que possam ter mais autonomia. E, para isso, contribui com a Prefeitura na busca por uma cidade mais organizada e uma gestão mais eficiente. O programa atua em duas frentes. A primeira olha para a organização da cidade, procurando atender a questões como saneamento básico e mobilidade. A segunda frente contribui para modernizar a gestão, colaborando para o equilíbrio das contas e atraindo recursos para a cidade. O programa começa com uma análise da situação do município e um planejamento é desenvolvido junto à Prefeitura. A partir daí, são criados projetos que podem ser colocados em prática de acordo com as prioridades da cidade. O apoio à gestão pública já está presente em mais de 20 municípios e hoje, a cada R$1 investido pelo programa, 5 serão revertidos para o desenvolvimento da cidade. O Programa de Apoio à Gestão Pública é uma forma inovadora que a Votorantim encontrou para contribuir com o desenvolvimento das cidades em que atua. E desenvolvimento significa mais autonomia para os municípios, maior eficiência para administrar recursos públicos e mais investimentos em serviços para a população. E com um ambiente mais próspero, todos saem ganhando. Programa de Apoio à Gestão Pública. Um município bom de se viver é responsabilidade de todos. Bom, acho que começa a ficar um pouco mais claro, então, por que a gente está firmando essa parceria aí com o Instituto Rui Barbosa. Bom, o programa nasce em 2012, então é um programa relativamente recente, são 5 anos de atuação desse programa, cujo objetivo é oferecer soluções, né, de fortalecimento da gestão pública, de fortalecimento das políticas públicas nos municípios onde alguma das empresas do Grupo Votorantim atua. São mais de 400 municípios no país com atuação do Grupo Votorantim. Dentre eles, vocês têm uma lista aí de municípios onde esse relacionamento com o poder público municipal ele é muito intenso, seja porque existe uma unidade produtiva, uma fábrica, seja porque existe uma floresta de eucalipto, seja porque existe uma mina de calcário ou de níquel. O fato é que essa relação com o território ela é muito intensa e essa interlocução com o poder público deve ser a mais profícua possível. A gente sempre gosta de falar por que existe esse investimento social no Programa de Apoio à Gestão Pública. Então, o Grupo Votorantim vai fazer 100 anos no ano que vem, 2018, e é uma relação sempre muito disposição das empresas do grupo nos municípios. Em geral, são municípios de porte pequeno, quase todos os municípios até 100 mil habitantes, e muitas vezes a produção econômica é muito dependente das empresas do grupo. Então, quaisquer tipos de demandas, de ofertas, são tratadas e trazidas ali à mesa para serem negociadas com as empresas do grupo. E isso traz uma grande responsabilidade, porque você pode entrar numa lógica de balcão de pedidos, de balcão de negócios, né? E não é isso que o grupo pretende. Então, essa ferramenta, né, de trazer um planejamento, trazer um programa que qualifique a atuação do poder público para que ele possa encontrar seus caminhos, né? Afinal, ele que detém a legitimidade de execução das políticas públicas, né? Então, muito mais interessante do que uma solicitação atendida de pavimentação de uma rua ou da instalação de uma praça, é de você conseguir qualificar o grupo de servidores e servidoras, e aí existe uma preocupação grande na metodologia do programa em trazer especialmente os servidores e servidoras de carreira, né, os efetivos, para dentro de um grupo municipal que é criado, nomeado por portaria ou por decreto do prefeito ou da prefeita, para que eles possam construir essas soluções. Então, o que a gente leva por meio da contratação de consultorias técnicas é levar caminhos, levar experiência, levar boas práticas, né, mas sempre desenvolvidas a partir da lógica do território, da lógica local, que quem detém esse conhecimento e quem detém a legitimidade, e mais do que isso, que possa garantir a continuidade disso quando
do encerramento dos projetos, é o grupo de servidores municipais, é o grupo qualificado ali efetivamente para atuar na gestão. Devo aqui também fazer uma nota, dizer rapidamente que muitos institutos e fundações empresariais, eles adotam uma causa, né? Vocês conhecem isso muito bem, então, a educação, o direito do adolescente, enfim. E existe uma lógica por trás disso, né, de canalizar os investimentos. E o Instituto Votorantim, que desde 2002 atua com programas e projetos sociais, ele tem essa missão de qualificar o investimento das empresas do grupo, e ele passa por uma mudança, a partir ali de 2012, justamente com o advento desse programa e de alguns outros programas, de trazer investimentos que, de fato, se coadunem ao negócio, né, de alguma forma, também mitiguem ações do próprio negócio e que alavanquem, né, o desenvolvimento econômico, que também, obviamente, será aproveitado pelo próprio negócio. Então, esse programa ele tem por missão qualificar a gestão pública para desenvolver melhor os territórios, o que favorece um ambiente de investimentos para a empresa, e, por outro lado, também traz maior qualidade de vida para os seus funcionários, você atrai mais e melhores funcionários, né, porque a gente atua em municípios muito precários, em determinadas condições de infraestrutura, e é muito mais fácil você atrair um profissional ou uma profissional que possa trazer a sua família, por exemplo, para trabalhar numa unidade produtiva, quando o sistema de saúde, o sistema de educação, minimamente garante condições ali para que haja uma boa qualidade de vida. Então, rapidamente aqui trazendo quais são as ferramentas que a gente traz para o programa, né? Então, a gente divide em duas grandes frentes. Uma frente aí é a modernização da gestão, que é um termo bastante amplo, mas que sempre teve o foco, desde 2012, na questão da eficiência orçamentária, né? Então, quando a gente fala desse bloco de eficiência orçamentária, nós estamos falando aí de desenvolvimento de soluções para aprimorar as compras governamentais, para melhorar a administração tributária, para melhorar a relação receita-despesa, para atuar em áreas prioritárias para trabalhar o equilíbrio orçamentário, então, redução de despesa e aumento de receita. Muitas vezes a gente encontra uma área específica da gestão que necessita desse aprimoramento de uma forma mais efetiva, em geral, saúde ou educação, que ocupam boa parte do orçamento público municipal. Apoio à captação de recursos e prestação de contas e regularidade na execução de recursos. E aqui eu já começo a trazer que a aplicação do IEGM e obedecer os preceitos que, né, consubstanciam esse índice, vai ajudar muito nessa orientação, né, inclusive de prestação de contas. Mais recentemente, desde o fim do ano passado, a gente trouxe também outros blocos importantes que, na verdade, refletem um amadurecimento da atuação do programa nesses últimos 5 anos, que é a questão do planejamento governamental. Então, esse ano nós estamos apoiando a elaboração de planos plurianuais, né, para os novos gestores e novas gestoras, e não só o desenvolvimento desses planos plurianuais, por si só, o que já seria bastante relevante, mas trazendo aí como uma inovação a ideia de trazer um programa de metas associado. A gente sabe que essa questão do plano de metas ela foi trazida, né, em alguns municípios. Hoje a gente já tem mais de 40 municípios que aplicam, né, tem o plano de metas, até num esforço da própria sociedade civil, o Movimento Nossa São Paulo, enfim. Só que a gente trouxe uma diferença aqui. Como a gente trabalha com municípios de porte pequeno, onde não há essa obrigatoriedade de apresentação do plano de metas, a gente buscou aperfeiçoar um pouco a metodologia pelo seguinte: o plano de metas ele vem nesse debate muito como um instrumento para, de alguma forma, constranger o discurso dos candidatos e candidatas ao longo da eleição, ao trazer as suas propostas, o seu plano de governo, né, para que houvesse, de alguma forma, uma execuibilidade disso.
E o que já por si só é importante, mas a gente entende que ao ter que apresentar o plano de metas nos primeiros 100 dias de governo, muitas vezes faz de forma prematura, sem um conhecimento maior das contas públicas do município, e pode cair na tentação de se tornar mais um protocolo de intenções do que propriamente um planejamento de governo. E se também não houver uma ligação mais direta com o orçamento público, fica muito difícil de acompanhar e de controlar, né, porque você trazer um conjunto de intenções e de práticas, sem entender qual é o impacto disso no orçamento, pode tornar isso um pouco mais frágil. Então, trazer os programas de metas associados à elaboração do PPA, ela traz essa vantagem de poder fazer essa associação de forma mais intensa e trazer realmente para as metas de governo, as grandes entregas de governo, serem construídas a partir das possibilidades orçamentárias. Aí também estamos trazendo a questão da contratualização de resultados, então, de você haver, até como forma de desdobrar, de cascatear essas metas dentro dos órgãos da gestão, né? Esse contrato simbólico de resultados, e a priorização participativa e monitoramento dessas metas, né, que é o passo seguinte agora. E também na caixinha de transparência e participação, a elaboração de políticas municipais de transparência e participação, fortalecimento da lei de acesso à informação, protocolo, prazos, né, os ritos, os trâmites internos, você ter de fato ali desenhado um bom fluxo de recebimento e de atendimento dessas demandas, portal da transparência e laboratório e cocriação de inovações. Na frente de ordenamento territorial, a gente trabalha muito focado no Estatuto das Cidades, né, com a elaboração e revisão de planos setoriais, plano diretor, e lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, plano de mobilidade, habitação de interesse social, plano de saneamento, plano de gestão de resíduos sólidos, e no apoio à elaboração dos projetos executivos decorrentes desses planos. Então, é uma parceria que se dá com o auxílio, aí, o protagonismo, né, das prefeituras, em que o Instituto Votorantim instrumentaliza e faz a gestão dessa parceria, né, trazendo as consultorias técnicas para modernizar a gestão, para apoiar o planejamento territorial, a transparência, a participação e desenhar políticas públicas consistentes que possam ser monitoradas por evidências. E aqui a gente chega realmente no cerne da apresentação e do painel, né, que são os indicadores. A gente tem um desafio constante de atualizar e depurar esses indicadores, até pela pouco tempo de atuação do programa, né, e já tivemos aí uma troca de gestão municipal ao longo desse ciclo. Então, muitas vezes também existem descontinuidades e quebras de ritmo, mas acho que é sempre importante a gente fazer essa mensuração. Temos alguns indicadores de processos adotados, a gente trabalha com a questão de marcos dos projetos, então de grandes acontecimentos, conquistas que nos indicam o atingimento dos resultados, os indicadores de resultados propriamente dito, e eles estão muito atrelados a duas questões, ou a recursos alavancados, de alguma forma, para a prefeitura, ou a incremento legislativo que vai se dar por meio desses planos setoriais, do PPA, ou da apresentação do projeto executivo. E o que é sempre o calcanhar de Aquiles de qualquer programa social, que são os indicadores de impacto. A gente teria uma dificuldade gigantesca de isolar os efeitos de atuação de um projeto com a prefeitura no impacto das políticas públicas de um município, e isso ainda circunscrito num espaço de tempo pequeno, relativamente curto, né? E então um desafio grande da gente monitorar de uma mesma forma tanto o impacto para a vida das pessoas, que acho que a gente ainda tem como um dos grandes pilares o próprio IDHM, e lembrando que a gente atuou ao longo desse programa no mesmo ciclo de IDHM, então a gente ainda não teve a publicação de um novo IDHM para poder fazer essa comparação, adoção de municípios controle, enfim. E, de outro lado, também entender que a nossa missão, o nosso papel enquanto parceiro privado, né, dessa empreitada,
Não é propriamente a execução, mas é facilitar esses mecanismos de execução, de elaboração, de formulação, planejamento, execução e avaliação de políticas públicas. E, nesse sentido, a gente teve uma grande felicidade de encontrar o IEGM, né, de poder conhecer e se debruçar em torno do IEGM, como um indicador agregado que vai trazer muito subsídio em 3 grandes vertentes para nós. Primeira, planejamento, né? O que propor para cada município a partir das suas reais necessidades. Como identificar essas necessidades? Um dos mecanismos é o IEGM. A gente passa a adotar o IEGM também. Já fazíamos isso, temos uma presença constante nos territórios, né? As atividades da Votorantim são atividades que permanecem no território por 20, 30, 50 anos, né? Então existe uma relação ali muito próxima e muito constante, o que já dá uma boa percepção das dificuldades, das necessidades, a própria articulação com o poder público local e a sociedade como um todo, mas ter isso calcado também em indicadores é muito importante. Segundo aspecto, engajamento e mobilização. Conseguir trazer os gestores municipais, as gestoras municipais, para esse desafio, a partir de indicadores, a partir de parâmetros dos tribunais de contas, isso dá muita legitimidade, isso dá muita força, dá muita ênfase naquilo que a gente está fazendo. Então, isso também é outro papel muito relevante. E, por fim, como se poderia imaginar, na avaliação. Então, o fato também desse indicador ser anual, né, ter os seus dados confiáveis, ter a apuração, né, dos técnicos na ponta, isso nos traz uma confiança muito grande de poder fazer esse acompanhamento, de entender as eventuais correções de rota, de acompanhar, né, caso a caso, no caso dos municípios, o que ali que está provocando, está gerando melhora, piora ou permanência de um número, e poder atuar em cima disso, cumprindo esse papel de gerar esse valor compartilhado entre prefeituras, entre empresa e entre comunidade. Então, só encerrando aqui, o meu tempo já está esgotado, a gente já atua em 30 municípios das 5 regiões do país, sempre com esse critério que eu já trouxe. Alguns resultados do programa, a gente já conseguiu aprovar 22 planos setoriais, 5 projetos executivos de saneamento elaborados, mais de 46 milhões de reais alavancados, 8 PPAs com metas que a gente já entregou às câmaras e agora estão em apreciação legislativa, e 2 planos estratégicos de gestão, que são planos de médio e longo prazo para 20, 30 anos de gestão, construídos de forma sempre participativa, que é outro elemento bastante importante dentro do programa. Por fim, eu deixo meus contatos para vocês, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas, agradeço novamente a oportunidade e deixo aí o nosso desafio de que a gente possa sempre somar esforços de parte a parte para poder construir isso. Espero que o Instituto Votorantim, nos municípios onde atua, né, e da forma como atua, também possa trazer algum tipo de conhecimento para o Instituto Rui Barbosa, para os tribunais de contas, para a elaboração e aperfeiçoamento do IEGM e do IEGE agora, né? Então, estamos nessa parceria muito satisfeitos e vislumbrando um futuro aí muito promissor. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Luiz Henrique de Campos, e, de fato, eu fiquei bastante impressionado com esta ação do Instituto Votorantim, desconhecia, e espero que este modelo seja replicado por outras empresas, por outras companhias no nosso Brasil. Eu acho que essa parceria esta é a verdadeira parceria público-privada que a gente deseja, que a gente enaltece. Parabéns pela brilhante apresentação, rigorosamente no tempo, extremamente didática, e só faria um pequeno pedido no que se refere à questão da gestão pública. Se vocês enfatizar a questão da eficiência orçamentária, a questão do planejamento, da transparência, mas especificamente em relação à eficiência da questão orçamentária, valorizar um pouco mais o controle interno. Eu acho que quanto mais capacitarmos os controles internos das prefeituras do nosso Brasil, este país melhora. Parabéns mais uma vez. Um abraço. Como ele vai sair, eu vou já aproveitar para entregar o seu certificado de participação. Gostei muito, mais uma vez, do registro. Eu não tenho nenhuma foto, mas está filmando ali. Tem lembrancinha para ele também, não?
Ah, tem lembrancinha, muito bem. Traga a lembrancinha para o nosso palestrante. Quebrando o protocolo. Pronto. Obrigado. Sucesso, boa viagem. Vou dizer, se eu fosse você, eu ficava aqui. Por enquanto eu fico um pouquinho, ainda tenho um tempinho. Um abraço. Desculpa esse meu jeito, viu, doutor Luiz Henrique, mas acho que a vida a gente leva dessa forma mesmo. O próximo painelista é o doutor Luiz Arruda Vilela. Prevalecem, portanto, as mesmas orientações. A palavra de Vossa Senhoria. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que eu vou falar sentado aqui mesmo, talvez seja mais fácil, senão eu vou ficar zanzando e a câmera vai me perder. Gostaria de agradecer o convite do TCE e do Instituto Rui Barbosa para estar aqui e também cumprimentar os colegas aqui da mesa, o doutor Rivaldo, Luiz Henrique, o Carlos e o Pedro, que vamos todos, de alguma forma, contribuir um pouco a esse tema, que são políticas públicas baseadas em evidências e o uso de indicadores. A minha apresentação vai ser exatamente sobre isso, exatamente sobre o tema do painel. E, nesse sentido, esse aqui, ó. Esse é o point para passar isso aqui. Minha apresentação está dividida nessas partes, uma introdução, falar um pouco sobre as origens desse conceito de políticas baseadas em evidências, como é que a gente constrói uma conexão entre política e evidência, que não é uma coisa trivial. Existem metodologias, vou conversar sobre um pouco metodologias para utilizar a política baseada em evidência, e por que se justifica isso, ou seja, por que a formulação política baseada em evidência, e eu acho que cada vez mais isso está ficando claro, claramente vai ficar, e dada a minha experiência trabalhando no BID, em Washington, há muitos anos, e em parceria com o Banco Mundial, Fundo Monetário, a OECD e outras entidades, essa questão de gerenciamento para resultados e, portanto, adotar políticas, fazer projetos baseados em evidências daquilo que é a melhor prática e usar métricas para ver a linha de base, como é que está a situação hoje e acompanhar, ter indicadores de acompanhamento da evolução de um projeto, por exemplo, e todo o sistema depois de retroalimentação, faz parte do dia a dia de quem trabalha com projeto, e foi isso que eu fiz nos últimos 15 anos. E, finalmente, conversar um pouco sobre essa questão de indicadores de desempenho. É um pouco ambicioso, temos pouco tempo, mas se eu não conseguir cobrir tudo, pelo menos a apresentação PowerPoint fica aí para vocês depois baixarem, etc. Bem, o termo, esse termo aplicado à política pública, ele, na verdade, ele se refere ao que é óbvio, né? A ideia de que você vai tomar decisões políticas respaldadas em evidências rigorosas. Aí vocês vão dizer, mas em que situações existem evidências rigorosamente estabelecidas de que essa é a melhor forma de atuar sobre determinado problema? Esse é o âmago de toda a questão. Mas a verdade é que sempre gostaríamos, né, a intenção dos fazedores de política é tentar buscar as melhores soluções àquilo que a gente vê como problema. Então, se buscou, de alguma maneira, na medicina, a ideia de se testar, né, com base em grupos de controle, quais são as melhores soluções para determinados problemas e, a partir daí, replicar. Então, algo que surge nas ciências exatas, principalmente na medicina, começa paulativamente, cada vez mais, a ser transladada para as ciências sociais e para a parte de políticas públicas. Ou seja, em vez do voluntarismo, do achismo, eu acho que a melhor forma de resolver o problema da repetência escolar é isso, com base em estudos e evidências empíricas, ver o que aconteceu em outros países, em diferentes circunstâncias, e aí sim adotar aquilo
que realmente, comprovadamente, é a melhor forma, é a forma mais eficiente, mais eficaz, em termos de custo, em termos de tempo, etc. Então, isso é o que é novo. A gente está buscando de outras ciências algo que já era comum, porque na medicina isso é quase que sagrado, né? Não pode cada médico achar alguma coisa. Existe todo um conjunto de protocolos que o cara, para aquela doença, segue certos procedimentos. Mas nossa vida nas ciências sociais não é bem assim, né? Cada político tira o chapéu, não, eu acho que resolve o problema assim, e esse achismo leva a desperdício de recursos públicos, né? Enfim, existe, inclusive, certo debate sobre a utilidade ou até a aplicabilidade desse termo políticas públicas baseadas em evidência, acham que o termo é forte demais, mas, enfim, vamos adiante. Vamos deixar bem claro, formação de política é algo que é eminentemente político, não estamos querendo tirar o papel dos políticos, dizer que os técnicos é que têm que decidir as coisas. Não vamos confundir as coisas. Os técnicos têm que respaldar os políticos para que eles possam, porque eles têm os mandatos para tomar as decisões políticas. Mas eles têm que ser bem informados, tá? E sempre envolve escolhas entre diversas opções. E é esse trabalho de oferecer quais são as opções, quais são as consequências, os riscos, os custos, entre as diferentes opções de cursos de política, que compete aos técnicos, né? E, ao contrário do que acontece na área clínica, por exemplo, onde que tudo é controlado, né? Você tem uns ratinhos que você dá um tratamento, outro ratinho que você não dá, você separa o grupo placebo, etc. Nas ciências sociais isso é impossível, você isolar, entendeu? Tem um grupo de controle que você checa se realmente aquilo funciona, porque para o grupo que não sofreu aquele efeito, isso não existe, porque o mundo, as relações são muito complexas. Mas isso também não significa que não exista formas, de alguma maneira, você comprovar razoavelmente ou proximamente do científico algo que funcione, ou, o que é mais comum das vezes, provar que certas políticas não dão certo. Esquece, isso já foi tentado 20 vezes, nunca funcionou, é um desastre. Pelo menos não vamos seguir esse curso, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui. Hoje em dia, política baseada não é uma questão de uma única escolha, pode existir várias escolhas, e nem todas são válidas em todos os contextos. Eu acho que é importante que as pessoas tenham isso também em mente. Vamos acelerar aqui. Eu fiz uma apresentação muito mais longa do que o tempo, de maneira que eu vou ter de pular alguns slides em alguns momentos, senão a gente não chega lá. Mas, por exemplo, tem certas áreas de direitos humanos, áreas de justiça social, etc., que não é só uma questão de ter ensaios do que funciona, do que em outros países, etc., mas existem uma série de elementos de ordem moral, de ordem filosófica, etc., que entram na equação. Então, não vamos tentar reduzir a ideia de que toda e qualquer política social pode ser decidido com base num modelo absolutamente racional, tá? Mas, por outro lado, não vamos jogar fora a criança junto com a água do banho. Quer dizer, isso não significa que, como é difícil, como existem poucas evidências, especialmente na área social, do que funciona e do que não funciona, vamos simplesmente continuar fazendo tudo no chutômetro. Eu acho que isso aqui é um pouco um alerta. Vamos começar a fazer as coisas o máximo possível baseado nas evidências. A política baseada em evidência, da forma como é hoje vista no mundo desenvolvido, começou principalmente no governo do Blair, na Inglaterra, que foi um ponto, digamos assim, um pouco diferente. Ele era um cara diferente dos trabalhistas anteriores, ele tinha uma visão um pouco diferente, e ele não queria tomar decisões com base em ideologia. Ele disse, olha, as coisas têm que ser feitas, as coisas têm que ser feitas em função do que é a melhor evidência, não em função do que as pessoas querem.
Então, a partir disso, começa essa coqueluche, principalmente no mundo anglo-saxão, de se buscar tomar decisões com base em evidências, e começou isso na Inglaterra, um white paper, que é um documento de política, foi emitido nesse sentido. Depois o Obama deu muita força no processo orçamentário. Todas as novas iniciativas, todas tinham que ser respaldadas em evidências. Bem, vou ter de começar agora a pular bastante. Eu vou diretamente à ideia de que existe como você ter um mapa, um roadmap, como se diz em inglês, para tentar isso. Basicamente, você pode desenvolver isso. Vamos lá. Basicamente, foi desenvolvida uma metodologia a partir de um grupo de trabalho muito sério com recursos da Pew MacArthur Foundation, coisa de uns 7 anos atrás, que reuniu grandes pensadores nos Estados Unidos, gente que tinha trabalhado no Congressional Budget Office, em outras entidades pensantes, de como é que você pode e deve desenvolver política baseada em evidência. Primeira coisa, avaliação de programa. Isso casa muito com essa questão do controle. Quer dizer, programa que não é avaliado não adianta, porque a única forma de você construir evidências para o futuro é sempre avaliar aquilo que você faz. Tá? Então, você tem que ter boa avaliação, sistematicamente, buscar evidências sobre eficácia. Desenvolver um inventário de programas financiados, categorizar esses programas pela evidência de eficácia e o potencial retorno dos investimentos. Então, esse é o primeiro passo para você avançar. O segundo seria a questão de desenvolver o orçamento para financiar essa política. Né? Você tem que integrar as informações de desenvolvimento do programa no próprio processo orçamentário. Tá? Você tem que apresentar informações dos formuladores de política de forma fácil de usar para ele poder saber quanto vai custar, não apenas hoje, mas a manutenção, a operação, todo o futuro do processo. Não adianta o cara ter parte da ideia de quanto vai custar, mas quanto é que aquilo, desde da concepção até gerar resultados, pode vir a custar. E incluir tudo quanto é estudo que é relevante nas audiências de orçamento, etc., etc. Criar requisitos de desempenho em todas as concessões. Hoje, eu acho que boa parte das transferências negociadas, pelo menos em tese no Brasil, exigem algum tipo de acompanhamento, etc. Mas essa questão do acompanhamento é fundamental. Depois, a questão da supervisão da implementação. Não adianta você ter uma boa concepção se a implementação do processo não for muito bem feita. Você tem que certificar que os programas foram entregues, foram fiéis ao design, tem que ter padrões de qualidade, capacidade enfim, melhoras contínuas e assim por diante. Tá? E realizar avaliações orientadas por dados para melhorar o desempenho do programa. Ou seja, isso é fundamental. Você sempre tem que ter uma métrica, você tem que, desde o início, aquilo que eu falei, tem que ter uma linha de base, acompanhe o teu projeto, tenta reorientar ele durante a execução, ou a tua política, etc. Se não está dando certo, avalia por que não está dando certo, para reorientar. Isso vale para quase tudo que você possa considerar um projeto, uma política. Tá? Não é uma coisa só teórica, isso é uma coisa que na vida prática é muito assim. Depois, o acompanhamento de resultado. Avalie e relate periodicamente todos os resultados. Desenvolva medidas de resultados significativos para o programa, agências e comunidades, que são diferentes. Por quê? As agências precisam de um nível de informação sobre os resultados. A comunidade precisa de um outro tipo de informação. Né? Você não pode simplesmente
dar uma informação que você oferece a um tribunal de contas, né, para uma comunidade. Ela vai ler de uma coisa diferente, entendeu? Tem que ser uma outra forma de apresentação de resultados, mas todos têm que ser informados sobre os resultados, mas tem que ser modulado de acordo com a clientela. Auditorias regulares do sistema, coleta de dados, e tem que haver relatos regulares dos dados, dos desempenhos aos formuladores de política, porque esses caras é que vão estar responsáveis pela próxima etapa. Se eles não aprenderem com a primeira fase, vão cometer os mesmos erros, e é isso que a gente quer evitar. Então, no fundo, política baseada em evidência é você aprender sempre com os erros, muito mais do que com os acertos, mas também com os erros do passado. E se a gente não tiver essa cultura de ter indicadores, de medir tudo que está sendo feito, documentar e retroalimentar, isso não vai acontecer. Então, as pessoas vão repetir nas mesmas bobagens, como a gente está cansadíssimo de ver no nosso dia a dia. Eu sei que o tempo está... só vou à última desses slides. E depois uma avaliação orientada, que se chama targeted coisa, né? Recursos disponíveis para avaliação, que devem estar sempre previstos nos próprios orçamentos dos projetos, você tem que ter os recursos para fazer a avaliação. Programas novos tem que ter, obviamente, cuidados maiores, né, do que os programas mais consolidados, coisas que já existe mais experiência, né, e sempre exigir avaliações como condição para o próprio financiamento de novas iniciativas. Ou seja, se não tiver uma boa avaliação disso aqui, não tem dinheiro novo. Isso é uma coisa que eu mais estava acostumado quando eu trabalhava no BID. A gente fazia um programa e aí pedia uma segunda fase de um projeto, aí a diretoria, não. Primeiro vamos fazer uma avaliação, como é que foi a primeira fase, que resultados, quantas pessoas foram beneficiadas, aí sim, se tudo correu bem, a gente vê onde errou, onde não errou, redesenha o novo programa, já para corrigir todas as falhas, mas nunca sair em aventuras e repetir os erros e perdendo dinheiro durante décadas a fio. E isso é o que a gente mais vê por aí. Bem, eu vou cortar por aqui, porque o tempo está curto, mas a apresentação vai ficar, e tem, inclusive, toda uma parte sobre indicadores, tanto a parte de desenho dos indicadores, como devem ser desenhados os indicadores desse sentido, como informações sobre, que são fundamentais, como eu estou dizendo, como quais são as fontes dos dados, quais são os métodos de coleta, quem vai coletar os dados, com que frequência esses dados vão ser coletados, qual o custo da dificuldade de coletar, quem é que... Enfim, e coloquei aqui todo um checklist que eu acho que pode ajudar muito a pessoas que estejam interessadas em, enfim, replicar essa experiência de desenhar políticas baseadas em evidências. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Luiz Arruda Vilela e pela apresentação, também pela homenagem às mulheres na gravata, já que estamos no mês rosa. E Vossa Senhoria também foi preciso no tempo, 16 minutos e 57 segundos. Eu passo agora a palavra ao senhor Carlos Henrique Mussi. Perfeito. Eu poderia até dizer assim que eu posso mais. Vai ficar... Não tenho. Boa tarde a todos e a todas. Eu não tenho uma apresentação, porque eu acho que seria interessante passar alguns conceitos, informações, e também, ao falar, talvez seja mais preciso do que usar uma fotografia. Bem, primeiro, agradecer ao Instituto Rui Barbosa pelo convite, e especialmente o seu presidente, o conselheiro Sebastião Elvésio, que teve a oportunidade de visitar a CEPAL em Santiago, nossa sede, e também ao nosso escritório em Brasília. Nessas ocasiões, o presidente colocou o interesse do Instituto Rui Barbosa quanto aos trabalhos da CEPAL, bem, eu também deveria... A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, é uma das comissões regionais das Nações Unidas, e temos como mandato estudar o desenvolvimento da América Latina e do Caribe, né? Vamos completar 70 anos ano que vem,
e temos tentado justamente propor políticas para os países que visem uma melhor ação em termos de crescimento, desenvolvimento social, melhor justiça em geral. E nessas visitas, voltando às visitas do presidente Sebastião Wells, se colocou o exercício dos indicadores de gestão municipal, né, que é um grande esforço. Recomendo às pessoas a conhecerem e começarem a utilizar esses indicadores. E trazer também aqui para o Congresso a experiência latino-americana, ou como a CEPAL trata a questão da avaliação por evidências na região. Eu creio que primeiro a gente tem que começar com os fundamentos de um processo de avaliação, né? Afinal, o que começa a avaliação? É diagnosticar uma situação. Você está lá para ver exatamente o que está ocorrendo. O segundo, e aí é muito dentro da área de controle, que é a questão de como foi o orçamento e a execução financeira daquela atividade, daquele programa ou daquele projeto. Depois, bem, foi alcançado a meta principal, as demais metas, quais foram as questões operacionais dessa análise ou desse projeto, né? Depois, em seguida, a questão do impacto. Quais foram efetivamente os resultados mais substantivos. E, por último, muitas vezes, a avaliação para aí, que é a questão do custos e benefícios, ou seja, do custo de oportunidade, efetivamente, de ter alocado aquele recurso. Quer dizer, alguns dessas etapas também deveriam ter sido feitos logo no início da elaboração do programa, mas estamos falando aqui ex post, né? Bem, frente a esse exercício, um dos pontos que a CEPAL enfatiza, bem, isso a cada programa, cada projeto, você pode repetir esse exercício, mas você também tem que ter uma visão mais integrada, ou seja, quais foram as externalidades daquela ação, ou seja, ela atuou para diminuir desigualdade, ela teve impacto ambiental, né, gerou empregos indiretos, gerou arrecadação, ou melhor, indicadores de eficiência de gestão municipal, né, e, portanto, o que estamos falando aqui é de uma visão mais ampla e algo que até num dos painéis, hoje de manhã, o Marcelo do TCU colocou, quer dizer, nós temos que ter uma visão mais geral do país, como tudo isso se insera dentro de um projeto, de um plano, de uma perspectiva nacional, né, ou do Estado, se formos trabalhar também nesse tipo de unidades, né. E entramos, então, no dever de casa. Primeira coisa, questão de dados. Evidências são dados, né. Quais são os mecanismos de validar dados e de estabelecer padrões para as avaliações? Quando o governo brasileiro expandiu o número de universidades nos últimos governos, né, eles chamaram a CEPAL para ajudar na avaliação desses projetos. E vieram os colegas de Santiago, o pessoal de fora do Brasil, e logo me perguntaram, quais são os dados validados para fazer os projetos na área de educação, ou seja, qual é o padrão em termos de relação professor-aluno, ou até mesmo questões, qual é o PIB que vocês usam, assim, porque se for, tem o PIB do IBGE, mas tem o PIB do Banco Central, então, não havia padronização, ou seja, o avaliador tinha que fazer quase um dever de casa para ver se aquele número batia efetivamente, né? Aliás, até esse fim de semana eu vi que tem a Universidade Federal do Sul da Bahia, lá em Porto Seguro, né, que também está sendo instalada lá, né? Portanto, esse exercício de validação de dados é crucial. E isso entra principalmente nos exercícios no qual a CEPAL tenta colocar, ou seja, qual é o mundo estatístico, quais são as estatísticas básicas que você tem que ter,
E acho que isso talvez seja um exercício que as áreas de controle, junto com as áreas de planejamento do Executivo, de qualquer nível de governo, deveriam estabelecer quais são os padrões, os números de referência para os exercícios de avaliação. Além da questão do processo de programas por evidência, também temos que pensar num velho mecanismo que também a CEPAL tem atuado e é demandado por muitos países, que é o exercício do marco lógico, ou seja, de como fazer uma avaliação, quer dizer, fazer a proposta do projeto, quer dizer, dentro de um marco lógico, qual é o objetivo, quais são os instrumentos, quais são os indicadores, etc., para você ter depois a sua avaliação, seu monitoramento e sua avaliação, né? Claro que fazer eu faço parte da banca do Prêmio do Tesouro Nacional e nos anos passados sempre aparecem exercícios excelentes de avaliação, mas a gente vê muitas vezes que eles são muito limitados para um ou outro município, para um setor específico de hospitais de tal característica. Há uma grande dificuldade depois de tentar se fazer uma avaliação mais ampla, né? E, claro, poderíamos até dizer, bem, qual é uma avaliação de um PPA, de um planejamento, né? Não sabemos de como, muitas vezes, estão esses relatórios. Claro que há os relatórios obrigatórios para as áreas de controle, para o Tribunal das Contas dos Estados e tudo. Há um exercício dos tribunais de contas de tentar avaliar, vamos dizer, a integralidade da proposta de um governo, né, de um PPA, mas muitas vezes não há esse exercício mais amplo, ou seja, o mesmo exercício de audiências na área de elaboração do projeto, de propostas, etc., deveria depois ter um feedback, quer dizer, um retorno para esse tipo de discussão, né? Creio que, infelizmente, a avaliação final que nós temos em termos macroeconômicos, muitas vezes é uma avaliação que é feita pelo mercado, né? Que é aquela avaliação que a gente vê das tensões que observamos nas nossas crises, seja taxa de juros, taxa de câmbio e tudo, né? Esses tipos de exercício têm acontecido com frequência em vários países da região. Infelizmente, posso estar, assim, não ter todo o conhecimento, assim, mas eu diria que o Brasil hoje está um pouco defasado em termos de algumas iniciativas de avaliação. Países menores, talvez pela facilidade de obter dados, de poder fazer áreas de controle, de comparação e tudo, tem muito maior capacidade de fazer esse exercício. E eles estão, o que é o diferencial também, é que eles estão incorporando isso dentro da rotina de trabalho das áreas de planejamento, orçamento e, consequentemente, avaliação. Há uma contínua retorno da questão de avaliação, ou seja, a avaliação não é só a questão final, mas sim o início de um novo projeto. Eu acho que temos experiências no México, na América Central. De novo, você pode dizer que não tem a escala brasileira, nem de alguns municípios brasileiros, mas são esforços que são parte da tradição já da rotina de gestão desses países. Claro que nós temos, assim, hoje de manhã, um grande desafio, por exemplo, a Agenda 2030 e os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos, 169 metas e só a nível internacional são 232 indicadores, né? A capacidade de cada país gerar esses indicadores, até tem um relatório recente da CEPAL tentando mostrar que mesmo uma região, vamos dizer, de renda média como a América Latina, tem muita dificuldade de gerar esses dados, de gerar essas informações. E creio que temos, no exercício da Agenda 2030, esse desafio, quer dizer, de sistema de comparação, de classificação dos diferentes indicadores. Por último, dado que o tempo está curto, eu queria também dar um exemplo sobre tipo de avaliação
que é por evidência, mas também tem uma metodologia bem interessante que fica não somente para projetos, mas para programas, que é a metodologia de pares, porque especialmente a OCDE faz. O que é isso? É um intento de trocas de experiências a partir de programas de avaliação. Por exemplo, nós fizemos aqui no Brasil exercícios com o Programa Brasileiro de Combate ao Desmatamento da Amazônia, políticas ambientais dos estados de Amazonas e do Acre e também, mais recentemente, o Fundo Clima do Ministério do Meio Ambiente. O que você faz? Você procura, primeiro, validar os dados que tem desses programas. Segundo, procurar tanto os gestores como também as pessoas que recebem a ação desses programas. Você vai nos tomadores de crédito ou nos receptores de recursos do Fundo Clima, por exemplo. Depois, você pede que eles tragam, especialmente os gestores, tragam os resultados, né? Você, de novo, volta a falar com que em inglês se coloca os stakeholders, né? Os participantes dessa ação, né? E, quando você tem esses resultados, você chama pessoas pares, ou seja, por exemplo, o Índice de Gestão Municipal dá vários rankings, A, B, C, né? Você poderia tentar fazer esse exercício trazendo pessoas, vamos dizer, dos municípios que ganharam A, B ou até mesmo C, para voltar e analisar aquele grupo de municípios. Ou seja, o intento é trazer um intercâmbio entre pessoas que têm o mesmo tipo de desafio. Então, no Fundo Clima, trouxemos pessoas do México, que tem um fundo climático, o PPCDAN, chegamos a trazer pessoas da Indonésia, que também tem um programa de desmatamento. Então, há um exercício de troca de informações e de experiências. O que nós temos depois é recomendações, né? Os desafios, os metas alcançadas. O que nós observamos é que esse tipo de metodologia, que é claro, é baseado em evidências, mas é baseado em conhecimento também. Então, a incorporação dessas avaliações pelas equipes que foram avaliadas parece que é maior, no sentido que elas veem aquilo como um aprendizado, ainda que toda avaliação deveria ser um aprendizado. Bem, eu vou ficar aqui, porque eu acho que eu já estourei meu tempo, e colocaria, assim, primeiro, para todos que quiserem, há muitas dessas informações estão no site da CEPAL, que é www.cepal.org, né? E estamos justamente conversando com o Instituto Rui Barbosa para ver como podemos fazer o exercício do índice de eficiência de gestão municipal, algo mais comparado com, ou usar a experiência própria brasileira para que outros países tenham interesse de formular esse tipo de exercício. Mais uma vez agradeço ao Instituto Rui Barbosa, agradeço aqui os membros da mesa, agradeço especialmente ao moderador, pela paciência que ele tem tido, o conselheiro Rinaldo, e boa tarde a todos, então. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos ao Dr. Carlos Mussi e passo de pronto, em função do tempo, ao Dr. Pedro Humberto Carvalho para a sua apresentação. Passei muito. Não, usou 5 minutos. Boa tarde, obrigado a todos por terem esperado, prometo não me alongar. O que eu vou falar vai ser um caso prático de uma política baseada, de um estudo baseado em indicadores, que essa apresentação foi baseada na minha tese de doutorado, que eu defendi em junho, que é sobre o desempenho potencial do IPTU no Brasil. Então, eu vou estimar o desempenho atual e um potencial viável que pode ser alcançado no Brasil. Passa onde? Tá. Então, o objetivo é estimar o desempenho e potencial do IPTU no Brasil através de uma amostra de 47 municípios.
Esses 47 municípios são municípios acima de 100 mil habitantes, vou falar posteriormente, e que eu enviei questionários e me responderam, com questionários bem abrangentes sobre o IPTU. E também eu vou identificar os principais entraves ao desempenho do IPTU e propor reformas viáveis. Não sei se vou ter tempo de falar quais reformas são essas, mas... Bom, então ela é estruturada numa introdução, numa revisão da literatura, falo da tributação da propriedade no Brasil, das finanças públicas municipais, capítulo 4, metodologia... Deixa eu voltar. Acho que não volta mais. Ué. Ah, tá. Então, vai ter capítulo 4, metodologia, capítulo 5, resultado dos questionários, no 6 eu estimo o potencial do IPTU no Brasil e no 7 eu faço as recomendações. Então, a gente vê nessa tabela como está a arrecadação do imposto recorrente sobre a propriedade imobiliária, com dados do FMI, de 2014 e 2015, quer dizer, não é todo o imposto sobre a propriedade, só aquele recorrente, que é imposto anual sobre a propriedade imobiliária. Você vê que o Brasil, com 0,5% do PIB, 0,44, está muito à frente de vários países em desenvolvimento, como Argentina, México, mas ainda existem países em desenvolvimento com uma arrecadação maior que a brasileira, como a Colômbia, a África do Sul, que pode ser um benchmarking de 1,1% do PIB, né? Então, quer dizer, o Brasil está numa área intermediária. Esse gráfico aqui mostra as finanças públicas municipais, tá? E observem que são dois indicadores. Tem a média das razões e razões das médias. Eu não sei se vocês conhecem a diferença. Média das razões. Por exemplo, a IPTU, 5% das receitas correntes. Então, a média das razões... razão das médias. Você soma a arrecadação de IPTU de todos os municípios e divide pela receita corrente de todos os municípios do Brasil. É a razão da soma de todos os municípios, que é 5%. Agora, o que seria a mediana, que seria a média das razões? Seria cada município brasileiro tem sua razão de arrecadação pela receita corrente líquida, e, no final, é uma média dos 5.570 municípios. Então, esse indicador vai ser sempre mais baixo. Então, quando você pergunta qual é a participação do IPTU na receita corrente líquida no Brasil, aí vocês podem falar, o indicador nacional é 5% da receita corrente. É todo IPTU arrecadado no país, dividido por toda a receita corrente. Mas qual é a média usual? A média usual é 1,2%. Isso pode ser feito em qualquer imposto, qualquer rubrica de receita ou despesa. Esse aqui é um modelo para estimar o desempenho potencial do IPTU, mas pode ser usado para qualquer imposto. Tá? O primeiro termo é arrecadação pelo PIB, que vai ser igual à base de cálculo, que seria o valor de mercado dos imóveis, multiplicada pela cobertura do cadastro do IPTU, que pode ser cadastro de um outro imposto, multiplicado pela tributação efetiva, a alíquota efetiva, e multiplicado pelo índice de adimplência, quer dizer, o quanto realmente é coletado do que é lançado. Então, a minha amostra tem esses municípios bem abrangentes no território nacional. É claro que muitos estão concentrados em São Paulo, porque eu tive uma taxa de resposta maior, não que eu tivesse tentado municípios do norte, mas realmente poucos responderam. Mas a amplitude dessa amostra, ela representa 29% da população, 42% do PIB e 61% das receitas arrecadadas. Então, a gente tem uma concentração, apesar de ser 0,5% do PIB, a arrecadação do IPTU no Brasil, tem uma concentração de receitas absurda.
Só o município de São Paulo é 25% da arrecadação nacional, em 2016. E 1% dos municípios brasileiros detém 70% da arrecadação nacional. Então, a gente tem uma heterogeneidade muito grande da arrecadação do IPTU. O que eu tento é identificar o porquê disso. Então, eu dividi essa amostra de 47 municípios em 3 estratos, que seriam os grandes, os de maior renda, de maior população, os médios e os pequenos. Os pequenos são Betim, São Gonçalo, Olinda, Magé, Caruaru, Vitória da Conquista, Juazeiro do Norte, Juazeiro, Corumbá. E os grandes seriam as capitais, como mostra aí a amostra. E na parte azul tem esses estratos, o quanto eles representam no Brasil. Quer dizer, o último extrato seriam dos municípios de menor renda, são 4.275 municípios, mas na minha amostra só tem 9. E se eu dividir o Brasil em 3 estratos, para poder estimar os potenciais viáveis dentro de cada extrato. Então, o questionário, basicamente, foi, eu perguntei o número de imóveis cadastrados, quantos são isentos e imunes, o valor venal lançado de todos os imóveis, somatório dos valores venais, o valor venal dos imóveis isentos, o IPTU lançado, o IPTU arrecadado, o ano da última planta genérica de valores e a defasagem média em relação ao mercado, das avaliações, o ano do último recadastramento e se usa georreferenciamento, e as políticas que os municípios aplicam para reduzir a inadimplência. É importante, na hora de elaborar um questionário, que ele seja pilotado pelo menos 2, 3 vezes em 3, 4 municípios, para vocês identificarem alguns problemas. Por exemplo, quando você pergunta IPTU lançado, o município geralmente informa o valor lançado no carnê, e no carnê pode conter outras taxas. Então, alguns municípios podem informar só IPTU, outros IPTU com taxa de coleta de lixo. Então, é importante você delimitar somente o IPTU. Isso é sempre importante, você fazer um teste nos questionários antes de soltar ele, disparar. E a ferramenta que eu usei foi aqueles informações ao cidadão, né, que tem nos sites municipais, também via e-mails e algumas ligações. Então, eu dividi os imóveis em residenciais, não residenciais e territoriais, que são os terrenos, e no cadastro, em média, nesses 47 municípios, os imóveis residenciais são 70% do cadastro, mas eles representam só 59% do valor venal lançado, quer dizer, eles são menos valorados, né? Mas do IPTU lançado, eles são só 42%, quase igual ao não residencial. Então, o não residencial, que em média é 13% do cadastro, corresponde a 34% da arrecadação. Então, a gente tem uma tendência de sobretaxar imóveis não residenciais, e em municípios que têm maior número de indústrias e comércio tendem a ter uma arrecadação maior. Perguntei também quantos fazem uso do georreferenciamento de imóveis. E no extrato 1, né, que são os maiores municípios, e no 2 também, quase 100% disseram que fazem uso de georreferenciamento, cadastro georreferenciado. Mas nos pequenos, apenas 40%. Aqui nós temos o ano do último recadastramento na amostra. Temos que alguns municípios, o último recadastramento aconteceu na década de 90, como Aracaju e Goiânia, Recife, 98, mas a grande maioria foi após 2010. Então, os casos também são bem díspares. Aqui temos o ano da última avaliação da planta genérica de valores. Aí, esses dados, tem casos assim, absurdos, por exemplo, João Pessoa, planta de década de 70, Uberlândia, 84, Barueri, 89, mas tem casos mais recentes de atualização. Também tem casos de longos períodos. Por exemplo, Manaus
foi em 83, depois ocorreu em 2011. Aqui a proporção de isentos, também temos casos de Contagem, Betim, Rio de Janeiro, que é mais de 60% do cadastro são de isentos, e outros que as isenções são quase nulas. Então, tem bastante heterogeneidade nos indicadores. Avaliação média em relação ao mercado, também temos o caso de Barueri e Uberlândia, que são apenas 10% a avaliação média, e casos como Cuiabá e Santos, que chegam acima de 80%. E o imposto lançado, que o residencial em Santos, em média, imposto médio, né, valor lançado pelo número de unidades cadastradas, seria R$ 1.800, mas a gente tem valores irrisórios no Nordeste, que não passam de R$ 300. E no IPTU não residencial, essa discrepância é maior ainda, quer dizer, não chega nem a R$ 1.000 em Barueri, Vitória da Conquista, para cerca de R$ 13.000 em São Bernardo do Campo, R$ 12.000 em São Paulo. Então, aqui são os indicadores de cobertura do cadastro, né? Índice de inadimplência. Observem que nos municípios menores, índice de adimplência, apenas 44% do IPTU que é lançado é arrecadado. A avaliação média em relação ao mercado, que no extrato 1 é de 41%, nos mais pobres cai a 18%, e o índice, a alíquota efetiva. Observem que a adimplência parece ter quase certeza, né? Tem um impacto significativo nas diferenças de arrecadação do IPTU, porque os municípios pequenos não conseguem arrecadar de maneira eficiente, tão bem quanto os grandes. Aí eu perguntei quais medidas eles usavam. Eu tenho isso por extratos, eu posso depois disponibilizar a tese, que não dá tempo. Quer dizer, observem que protesto e inclusão do inadimplente no SPC e no Serasa, né, protesto da dívida ativa em cartórios, apenas 26% declararam fazer uso desse instrumento. E a maioria executa mesmo a dívida ativa, mas isso é um processo caro e moroso para as administrações municipais. Então, tem que se discutir como criar agências, pode-se criar agências mais centralizadas para executar essa dívida ativa que os municípios pequenos não têm condições de executar de maneira eficiente. Então, eu fiz uma simulação de fronteira estocástica, que nesses 3 extratos eu estimei o potencial baseado nos melhores. Então, o que tem melhor indicador no extrato 1, tem melhor indicador no extrato 2 e 3, de forma que eu possa também considerar as diferenças entre os municípios. Então, quer dizer, a adimplência poderia subir dos atuais 43% nos municípios brasileiros, né, para 73%. E a tributação efetiva também, as avaliações, e com isso a arrecadação atual, que é de 0,5% do PIB, poderia subir para 1,1%, que nada mais é que a arrecadação da África do Sul, que poderia ser um benchmarking para países em desenvolvimento. Então, os resultados similares foram encontrados pela Cláudia De Cesare, outras simulações estatísticas que ela fez, que seria entre 1% e 1,2% do PIB, a arrecadação do IPTU, o estudo do Orair e do Albuquerque, de 0,8% do PIB. Além disso, o FMI estima que países em desenvolvimento podem arrecadar 0,9% do PIB. Também esse número que eu encontrei foi alcançado pela África do Sul. Então, a gente realmente vê que o IPTU no Brasil ele tem um potencial de dobrar a arrecadação de uma maneira viável, sem grandes traumas. Mas eu não vou comentar porque não dá mais tempo, mas mais à frente, mas depois vocês podem consultar, eu faço recomendações de políticas para melhorar esses indicadores. Ok.
Eu agradeço ao Dr. Humberto Bruno de Carvalho pela excelente pesquisa e de muita serventia para os municípios brasileiros, a começar pela primeira capital do Brasil, que é Salvador. Ainda hoje eu via no jornal de grande circulação que um IPTU de um time de futebol, do estádio que a ele pertence, em 3 anos saltou de R$81 mil para R$800 mil. E o débito acumulado desse time é algo em torno de R$4.700.000. Aí a pergunta que me ocorre, quer dizer, é justo você estar pagando R$81 mil por um estádio de futebol anualmente ao município? Parece-me que não, mas também é justo que você em 3 anos salte de 81 para 800 mil, também não me parece razoável. Daí porque você aumenta em demasia e o contribuinte não paga, então a efetividade da cobrança é nula. Daí porque, doutor Pedro Humberto, eu gostei muito da sua análise, vou deixar até meu cartão para que Vossa Senhoria possa nos remeter essa pesquisa, que me parece que é uma tese de doutoramento, ou dissertação de mestrado, tese de doutoramento? Tese de doutoramento. Pronto, parabéns, portanto, pela tese, porque entendo que isso precisa ser mostrado a todos os contribuintes deste imposto tão necessário, que é o IPTU. Eu indago a plateia, é aqueles até que nem se despedem da gente, tchau, até a próxima e tal. Se há alguma questão a ser feita aos nossos painelistas, temos alguns minutinhos para o debate, não havendo, portanto, só me resta agradecer a todos, a nossa assistente, ao mestre de cerimônia, aos nossos painelistas, pelas apresentações que foram postas, e aqui, parabéns, mais uma vez, está o IRB, que consegue reunir em um evento como esse, instituições de máxima importância para a sociedade, a título do BID, do Grupo Votorantim. Fiquei muito satisfeito com esse trabalho da Votorantim, repito, não conhecia, da CEPAL, e, por fim, do IPEA. Só me resta, portanto, às 18h17, agradecer a presença de todos e dizer que estou muito feliz por ter estado aqui com os senhores. Lúcia e Josi, minhas colegas lá do tribunal, um beijo, amo vocês, até a próxima. Lúcia morreu de vergonha.